Hoje o nosso bate-papo é bem especial. Eu vou conversar com Jefferson Rocha, um grande parceiro das batalhas e lutas em prol do homem do campo. Na semana que vem vai acontecer o seminário A Voz do Campo e ali vem debates políticos e técnicos, trazendo inclusive muitos problemas que os produtores gaúchos estão enfrentando. Do seminário é em Gramado. E o Jefferson Rocha está aí fazendo todas as articulações, dando um suporte bem grande para Marcelo Brum. E agora a gente conversa com ele. Jefferson, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, amigos do Sucesso do Campo. A satisfação de estar aqui no seu programa novamente, Fabélia. Mas, Jefferson, semana que vem tem o Seminário A Voz do Campo, é um evento que já aconteceu várias vezes. Como é que está a expectativa para esse evento na semana que vem? Expectativa muito grande, Fabélia. É o 6º seminário, né? O 6º encontro do agro, da família do agro no Rio Grande do Sul. É um evento que, embora aconteça calendarizado em Gramado, é um evento nacional. E esse ano, Fabélia, conta com a presença de nomes de várias lideranças do agro brasileiro, como o ex-ministro Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura, o presidente da Embrapa, Evaristo de Miranda. Existe um painel político, Fabélia, no dia 16, que vai reunir nomes como Major Vitor Hugo, que foi deputado federal, aí é pré-candidato ao Senado pelo estado de Goiás, desembargador Sebastião Coelho, tem sido uma das maiores lideranças da direita brasileira e representando muito bem a classe dos advogados, né? Ele que é ex-embargador e que fez defesas brilhantes na Suprema Corte recentemente, nos casos do dia 8 de janeiro. O nosso amigo e procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, Felipe Jimenez, também todos vão traçar aí um panorama para 2026, Fabélia. Então, o evento ele é dividido em 3 dias, 14, 15 e 16. Os primeiros 2 dias são técnicos, palestras muito embasadas, com tecnicidade voltadas ao agro e também relacionadas ao quadro geral político. Por exemplo, a participação da ex-ministra, ex-presidente do Supremo, ministra Ellen Grace, um grande nome da judicatura brasileira, ela que vai falar sobre segurança jurídica no campo. Enfim, Fabélia, várias palestras, muito conhecimento, a exemplo das outras edições desse seminário A Voz do Campo. É um conhecimento que é passado ao produtor e que serve tanto da porteira para dentro, que são as palestras técnicas, né, quanto da porteira para fora, que são as palestras voltadas ao aspecto político, jurídico, de segurança no campo. Então, é um evento muito importante e que esse ano, Fabélia, ele tem um marco, né? Até para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, que está passando por um momento muito grave, né? Nós teremos lá, Fabélia, lideranças, como é o caso da Luciane Agasse, que movimenta o agro no Rio Grande do Sul em torno da securitização, que é uma bandeira, Fabélia, que nós desde 2017 estamos lutando, lembra? Lutamos contra o passivo do Fundo Rural, vencemos. E a securitização não conseguimos tirar ela do papel. O agro passou por alguns momentos, até de commodities com valores que representavam algum lucro para a atividade e se esqueceu da securitização. Mas estados e alguns segmentos continuaram em crise. Rio Grande do Sul, Fabélia, foram 5 anos consecutivos de problemas climáticos, 4 secas e uma enchente no meio. Para quem não lembra, ano passado, o Rio Grande do Sul passou para a maior cheia da história, né? Devastou plantações, devastou centros urbanos, foi terrível. E este ano, a safra 24 e 25, foi marcada pela seca, pela estiagem. Então, esses contrastes todos levaram o agro rio-grandense a uma crise sem precedentes na história, Fabio. É um débito que supera aí uns 50 bilhões de reais, são dívidas com bancos, dívidas com cooperativas, com cerealistas, e que só existe uma saída, uma solução, que é a securitização. Então, esse evento também traz, além dessas palestras técnicas e políticas, esse apelo
as autoridades constituídas para que, de uma vez por todas, façam a securitização que o Estado do Rio Grande do Sul pede e merece. Não é um favor, é uma obrigação, é um poder-dever do Estado num momento de crise como esse. Então, Fabela, realmente o evento está repleto de personalidades, de pessoas, de lideranças, e nós vamos encontrar a família do agro lá no Hotel Serrano, em Gramado, nos dias 14, 15 e 16, para discutir o nosso segmento, para discutir as saídas para esta crise que nós nos encontramos e, sobretudo, para mirar o futuro, enxergar 2026 como uma forma de dar a volta por cima, de sair realmente desta crise que o Brasil e o agronegócio se encontram em função desta intervenção dos poderes constituídos que simplesmente colocaram o Brasil e o nosso segmento em estado muito crítico. Mas a união faz a força, Fabela, a gente já viveu isso no passado e certamente a união do segmento fará com que essa reação venha com inteligência, com estratégia e com objetividade para que nós consigamos a securitização e consigamos mirar 2026 uma saída política para tudo isso que está acontecendo. Jefferson, você mencionou muito bem em relação à segurança jurídica, não sei nem se nós podemos hoje falar esse nome, porque o que ocorre é uma insegurança jurídica. E eu acho que também, dentro desta programação, com alguns nomes que você citou aí, é momento de tratar muito bem, porque só de falar do doutor Sebastião Coelho e também da ex-ministra Ellen Grace, temos dois grandes nomes dentro da questão jurídica muito profunda, porque não é um jurídico raso, para apresentar e mostrar aí, inclusive falando de algumas ações que têm sido tomadas pelo governo e que de repente te larga na chapada, né? Exato, Fabela, nós tivemos recentemente uma decisão da Suprema Corte que pegou todos de surpresa e que relativiza o direito de propriedade ao permitir, por exemplo, que uma fazenda, uma propriedade rural que teve ateado fogo de forma criminosa possa ser desapropriada para fins de reforma agrária. Aonde é que já se viu? Não está no texto da Constituição. O que o Supremo tem feito, e a gente sabe disso, nós fomos vítimas desses julgamentos do Supremo. O Supremo está legislando, está usurpando o poder legislativo e também o poder executivo, ao fazer decisões sem base legal como essa, que traz insegurança jurídica ao campo, e isso representa, Fabela, num momento como esse, falta de investimento, falta de infraestrutura. Ninguém investe, não tem como trazer dinheiro estrangeiro para esse país sem ter o mínimo de segurança jurídica. E um país que não respeita o direito de propriedade é um país que repele investimentos. Então, é muito importante esse debate sobre a segurança jurídica no campo, e certamente essas questões vão vir, né? Não só a que envolve essa questão recente julgada pelo Supremo, mas a que trata, por exemplo, Fabela, de um decreto do governo federal, do presidente Lula, de 2024, que também vai no mesmo sentido e cria modalidades novas de desapropriação, como é o caso que aconteceu em Sorteia, no município vizinho à minha propriedade, no meu estado de Santa Catarina, onde uma propriedade de 800 hectares, Fabela, foi adjudicada por conta de dívida. Débitos com imposto de renda, pessoas jurídicas motivaram a União a tomar na mão grande a fazenda e entregar para o MST. Então, o que está acontecendo no nosso país? Antigamente o MST invadia a propriedade rural, hoje não. Hoje eles são recebidos com tapete vermelho pelo governo, o governo com o título de propriedade os entregue da chave da fazenda, só pode entrar a fazenda de vocês. Um MST, Fabela, eu já disse nesse programa e repito, um MST que hoje é o maior latifundiário do país, é o maior latifúndio improdutivo do país, chama-se MST, porque detém 90 milhões de hectares de área que já foram destinados à reforma agrária. Enquanto que a sojicultura, por exemplo, ocupa um pouco mais de 50 milhões.
Isso não cabe, minha gente. Nós precisamos revelar essas verdades que muitas vezes a opinião pública não conhece e começar a traçar uma estratégia de sair desse calabouço que nos colocaram. E eu certamente, Fabélia, vendo essas pessoas que estarão lá no seminário A Voz do Campo, eu tenho convicção de que muitas soluções hão de vir do encontro dessas mentes brilhantes do agro brasileiro e do Poder Judiciário. Nós vamos achar a solução. Não é possível que essa potência que é o Brasil viva com essa insegurança jurídica que impede desenvolvimento, que impede progresso, e isso certamente impacta na geração de emprego e renda, né? Nós estamos vendo nas agrocapitais do país, eu estou aqui, falo do Luiz Eduardo Magalhães, que é uma agrocapital pujante no seu crescimento, já começa a reduzir investimento na cidade, as coisas estão começando a ficar complicadas, Fabélia, né? O agro está passando por um momento sério, né? Pegar custeio e investimento com 15% de juro, com soja a 100, 110 pila, não paga a conta, Fabélia. É o triste cenário do produtor quebrar produzindo e com altas produtividades ainda. Então, esses assuntos têm que ser enfrentados, têm que ser debatidos. Nós precisamos colocar os problemas na mesa e achar soluções. E esse seminário é pródigo, porque já fez isso no passado. Nós tivemos o nosso case de sucesso, que foi a luta contra o passivo do Fundo Rural. Fomos e vencemos, se não pela decadência hoje, pela DI 4395, e até recentemente eu venci uma liminar aí em ação rescisória no caso do Fundo Rural. Estamos dando a volta e vamos fazer isso também com respeito ao endividamento, com respeito à insegurança jurídica, e tudo focando em 2026, que vai ser o nosso foco principal no painel político que eu vou conduzir aí no dia 16 nesse evento, com o Vitor Hugo, com o nosso desembargador Sebastião Coelho, com o Felipe Gimenez e outros tantos nomes da política nacional que hão de nos apontar uma luz no fim deste túnel, Fabélia. Mas temos convicção e vamos para frente. Você mencionou aí a questão dos incêndios, né? Vale lembrar que, nesse caso, o produtor rural ele está sendo vítima por duas vezes, porque o produtor não colocou fogo na sua propriedade. Eu sempre falo que seria como o cidadão se levantar e, para limpar a casa, ele põe fogo na casa e volta mais tarde. O adolescente levanta, o quarto está bagunçado, bota fogo lá na cama para não ficar bagunça, não ter roupa suja dentro do quarto. Então, além dele ter tido o problema de perder aquilo que ele foi fazendo, de solo, de produção, cerca, porque ele perdeu muita coisa. Animais que morreram, a gente teve em alguns lugares, enfim. A despesa toda com equipamento, com material para manter ali, para tentar segurar esse fogo. Por aqui nós temos as brigadas de incêndio, as brigadas aéreas que o produtor paga para ter uma tentativa de coibir, de amenizar os problemas de incêndio. Ele ainda teria a sua terra sendo tomada. Você falou... Incêndios criminosos, Fabélia. Exato. Em São Paulo prenderam até gente ligada à PCC. Isso. E você ainda falou de Zorteia. Teve também em São Mateus, no Espírito Santo, um caso em que, se não tivesse tido a união, a família tinha perdido suas terras lá em São Mateus. Aí o que houve? O deputado se uniu junto com o vereador, com produtores rurais. Os produtores fizeram uma movimentação muito exemplar ali em São Mateus, porque o INCRA fez uma medição completamente maluca. Ele separou a propriedade, uma propriedade de 600 e poucos hectares, de uma família que vive lá, com o pai, os filhos, com os seus netos e tudo. Aí pega uma área que ela está reserva, aí fala que aquela área não tem produção. Fabélia, esta organização criminosa que está no poder hoje, não basta roubar os aposentados, cujo escândalo de 6 bilhões de ontem, hoje já é de 90,
porque meteram a mão no baleiro, roubaram dos aposentados nessas contribuições sindicais que já são absurdas e um abuso. E anteontem encaminhei, inclusive, uma minuta de projeto de lei, a deputada Daniela Rainer, e vi que ela protocolou no dia de hoje, para impedir esses descontos, que isso é uma coisa absurda. Como é que o INSS vai trabalhar para uma entidade privada, como é um banco ou como é uma federação, um sindicato, para fazer desconto em aposentadoria, Fabélia, sem receber nada por isso? Isso é um abuso do direito, isso é uma violação clara aos princípios do direito administrativo. Então tem que sustar, sobrestar, cancelar todos esses descontos. Então não basta essa organização criminosa meter a mão no dinheiro dos aposentados, Fabélia, eles querem colocar a mão no que há de mais valioso no nosso país, e todos sabem disso. Vale mais do que nióbio, vale mais do que ouro, vale mais do que petróleo. O que vale mais do que tudo isso junto? As nossas terras agricultáveis, Fabélia. Querem meter a mão nas nossas propriedades rurais, porque o valor atribuído a elas, nesse momento de crise mundial, é incomensurável. Não se produz alimento do dia para a noite. Não se produz, não existe lugar nenhum no mundo que tenha o potencial que tem o Brasil para a produção de alimentos, e é isso o que querem. A que fim existe em cima do INCRA para fazer esse tipo de normatização, para ir para cima das propriedades rurais? É tomar a terra. Eles já têm 90 milhões de hectares, o que eles querem tudo. Querem tomar a propriedade rural brasileira. Esta organização criminosa que se apoderou dos poderes da República. Como é que a gente sai dessa, Fabélia? Olha, é uma enrascada que não vem de hoje, mas eu tenho convicção que a união do nosso setor, e a solução vai vir do campo, a solução vai vir do agro, a solução vai vir do interior do país, que é a única coisa que resta nesse Brasil, é o nosso interior. Porque o mais, Fabélia, infelizmente, as grandes capitais já foram tomadas por essa ideologia comunista, assassina, ladrã, que simplesmente não tem outra motivação senão roubar e destruir. Então, para reação, para contra-reação a isso tudo que está acontecendo, é somente o interior se levantando. E esse seminário tem um papel fundamental na motivação dos nossos produtores, do povo em geral, da classe política, para que busque uma solução, uma saída para esse estado de coisas que está acontecendo no nosso país, Fabélia. As inscrições, como você fazer a sua inscrição e os contatos, né? Jefferson e eu aqui durante o intervalo para nós trazermos essa informação para você. Se você quiser fazer direto, tem um site que é ip.connect. Esse Connect é com 2 N's, né? O Connect com T mudo, C com SE. Então, aí barra Seminário 2025. Mas, se você quer uma situação mais fácil, já pode ir direto no Google e colocar Seminário A Voz do Campo 2025, que já vai aparecer, você vai direto para a página, é tudo mais tranquilo. Jefferson, é 14, 15 e 16, mas que horário que está previsto o início para o dia 14? Olha, Fabélia, a partir das 14 horas, né? Inicia à tarde, a partir das 14 horas do dia 14. E já com palestras ali, já vai ter palestras? Já com palestras. O seminário tem abertura, né? Tem o cerimonial de abertura, e já vão ter palestras na sequência. E, inclusive, Fabélia, esse ano vai ter uma novidade muito interessante. Nós vamos homenagear alguns produtores rurais, algumas lideranças, um destaque, né, no nosso segmento do agronegócio, com a medalha César Stumpf, em homenagem ao nosso grande amigo e participante desse seminário desde o início, né, produtor rural lá do Bororé, no Rio Grande do Sul, seu César Stumpf. Vai ser uma forma também de homenageá-lo e homenagear essas lideranças do agro e lideranças políticas que estarão presentes lá no seminário, Fabélia. E ele se orgulhava de dizer de onde ele era, né? Que ele gostava de dizer ali. Exatamente. Então, olha, vai ser um evento mais bacana desse evento, Fabélia, é reunir os produtores, sabe? Tem produtor aí de Jataí, tem produtor aqui do Luiz Eduardo Magalhães,
tem produtor do Mato Grosso, de Cuiabá, de Sinop, de Sorriso, né? Sem contar, obviamente, os produtores do Sul que estão mais perto, mais próximos, mais fácil de ir, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, essa reunião do time aí é que vai dar vamos dizer, uma injeção de ânimo, sabe, Fabela? Que é o que a gente está precisando, de ânimo, de esperança, sabe? De acreditar que tem solução, sim, para esses problemas, né? E aquela frase, né, que a gente sempre diz, que tempos difíceis forjam, né, homens e mulheres fortes. Esses tempos são muito difíceis realmente, tanto no aspecto econômico-financeiro, quanto no cenário político terrível, né, geopolítico internacional, aí o mundo brigando com tarifas comerciais e guerras iminentes, e o nosso agro, para variar, né, sempre carregando aí o país nas costas, né, responsável pelos superávites na balança comercial, responsável pela manutenção aí dos quase 40 milhões de empregos diretos, e responsável, como a gente sempre diz aqui, né, Fabela, por alimentar 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Essa responsabilidade que está em cima do nosso segmento também exige uma atividade, né, uma função proativa. Então a gente se reúne essas lideranças do agro, as famílias do agro, né, lá em Gramado, lá no Hotel Serrano, nesse seminário, para justamente debater os problemas e, mais do que isso, achar soluções, encaminhamentos, para que a gente possa dar a volta por cima e sair adiante melhor do que entrou, Fabela. Jefferson, já é meio-dia e 28, então a gente já vai aqui nos despedindo. Eu quero deixar um abraço que hoje que eu encaminhei nos grupos de WhatsApp a nossa informação de entrevistado. Ela ainda disse que ia compartilhar também. A Isabela Izar, ela e o Jorge são também dois grandes batalhadores que estão sempre movimentando, estão sempre presentes, né? E como você falou, esse é um momento para a gente ter aquele reencontro, considerando que já há alguns anos não temos nos encontrado, há pelo menos 2 anos, nós estamos sem esses encontros que estavam se tornando rotineiros nas mobilizações, nas demandas que o agro necessita. Exato, Fabela. Esse reencontro certamente será muito produtivo, né? A exemplo de outros seminários, de outros congressos, movimentações que fizemos ao longo do tempo e que realmente entraram para a história, em termos de organização, em termos de efetividade do cumprimento das pautas, né? O agro, quando se reúne, Fabela, só sai coisa boa, pode ter certeza. E a gente está aí, unidos mais uma vez e retomando essas atividades que precisam e são necessárias num momento como esse. Então, mais uma vez, fica o convite. Você que é produtor rural, você que é ligado ao agro, ou mesmo você que é um cidadão de bem e queira participar deste evento, Seminário A Voz do Campo, dias 14, 15 e 16 de maio, em Gramado, no Rio Grande do Sul, está lá esperando, aguardando todos vocês. Um abraço, Fabela, obrigado pela oportunidade, e eu te vejo lá, hein, Fabela, nem que seja na abertura no dia 14. Você e o Lima, toda a equipe de Sucesso do Campo serão muito bem-vindos. Um abraço a todos. Um abraço. Se Deus quiser vai dar certo, estaremos aí sim, dia 14. Um abraço para todos e eu quero convidar você para fazer parte deste seminário. Começa dia 14, às 14 horas, em Gramado. Vale a pena.